Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode criar rotas privadas em aplicações React utilizando a biblioteca React Router. Então nesse exemplo a gente vai ter apenas um exemplo com algumas rotas e uma dessas rotas ela vai ser privada, ou seja, ela só pode ser acessada depois que houver uma autenticação da aplicação. Dessa maneira, a gente consegue blindar essa rota enquanto o usuário não é autenticado, enquanto um usuário da nossa plataforma não existe, não é algo que a gente conhece, ele não vai conseguir acessar as informações dessa rota. Então vamos ver como a gente pode fazer isso? Agora com o terminal aberto, eu vou navegar até a área de trabalho da minha máquina e a gente pode criar um projeto novo com React. Para isso a gente pode fazer Create React App e aí a gente passa o nome do projeto, que no caso eu coloquei vídeos rotas privadas em React. Então eu vou dar um Enter. Assim que eu dar Enter, a gente tem que esperar todo o processo de download, configuração, baixar as dependências, executar os boilerplates necessários para uma aplicação base do React serem finalizados. Uma vez que o comando terminou, a gente pode navegar até o projeto. Então cd vídeos, rotas privadas em React, que é o nome que a gente deu para o projeto. E aí a gente pode subir através do comando yarn start ou npm start. Fica a seu critério utilizar o iniciador de dependência que você quiser. Mas antes disso, eu vou instalar algumas bibliotecas que a gente vai precisar. Então, vou fazer o yarn add react router e o history. São duas bibliotecas que a gente vai utilizar. Calma que eu vou explicar o porquê de cada uma, quando que a gente vai utilizar cada uma ao decorrer do vídeo. A gente tem que aguardar o yarn fazer o download dessas dependências para a gente. Bom, ele já fez o download. Então a gente pode rodar um yarn start para que suba um servidor de desenvolvimento local na nossa máquina. Então veja que ele está subindo. Vamos aguardar o processo terminar e a gente vai ter uma aplicação default do React. Perfeito. Agora eu vou abrir o projeto nosso em React. Então eu vou abrir meu Finder, Desktop, Vídeos e vou jogar aqui dentro do VS Code. Beleza, agora eu vou colocar o VS Code na direita e o navegador na esquerda. Vou jogar um pouquinho para cá. Beleza, só deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco mais fácil. Perfeito. Então a gente pode começar a fazer algumas mudanças. Eu vou apagar esse readme, que a gente não vai precisar usar. Vou apagar esse CSS, vou apagar esse arquivo de teste. Vou deixar isso aqui, vou apagar esse logo, vou apagar esse service worker. E aqui vamos ver o que tem nesse CSS. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou deixar só o font family, Arial, sans serif. O resto eu vou apagar tudo também. Aqui na app e no index a gente tem que mexer porque a gente apagou bastante arquivos que eles estavam utilizando. Deixa eu tirar um pouco o zoom, que eu acho que ficou muito agora. Então isso aqui eu vou apagar. Service work eu vou tirar. O index.js, CSS eu vou tirar. Beleza. E aqui na app eu vou arrancar esse logo, arrancar esse CSS. E esse app agora, vou fazer const app é igual a um simples H1 que vai renderizar um app na tela. Então, perfeito. Veja que o nosso app foi renderizado. Bom, deixa eu dar um zoom aqui também. Beleza, veja que aqui o nosso app ele foi renderizado na tela. E a gente precisa agora fazer algumas mudanças no projeto. Aqui eu vou começar a fazer uma estruturação diferente. Então, vou criar uma pasta containers. Vou criar uma pasta components. E vou criar uma pasta pages. Essa pasta page eu vou colocar login.js. Vou criar um notfound.js. Vou criar um public.js. E vou criar também um home.js. Calma que daqui a pouco a gente vai ver o porquê de cada arquivo, o porquê de cada rota. Esse app eu vou jogar aqui para dentro de containers. Esse index CSS, na verdade, eu vou apagar ele também, não vou deixar CSS nenhum. E aqui agora vai ser containers/app.
Perfeito. Maravilha. Então agora a gente tem que começar a fazer o uso da nossa rota. A gente precisa criar um sistema de rota aqui no React. Como que a gente pode fazer isso? Para isso, eu vou vir aqui no Components e eu vou colocar aqui um root.js, que vai ser um componente root que a gente vai chamar. E aqui dentro dele a gente vai começar a trabalhar com as nossas rotas. Então eu vou importar o React, from React. Vou importar aqui do React Router. Vou importar o Router. Vou importar o Switch e o Route. Agora a gente vai criar um componente funcional, então const root, que vai renderizar algumas rotas e vamos portar ele como default. Perfeito. Agora aqui no nosso containers app, a gente vai chamar aquele root. Agora, por que não está clicando? Vou importar aqui em root from .components root. E aqui a gente vai renderizar o root. Se a gente salvar, ele vai dar erro, porque isso aqui não está funcionando, a gente precisa escrever nossos códigos. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar com o sistema de rota, eu vou colocar um router. Dentro do router, a gente vai pôr um switch. E aí, dentro do switch, a gente põe as nossas rotas da aplicação. O router é um componente principal do React Router, que vai fazer com que a gente consiga trabalhar com rotas. Ele vai criar um roteador para a gente. O switch, ele vai ser responsável por renderizar apenas uma dessas rotas aqui. Então ele vai escolher uma rota e vai renderizar ela. E o route é um componente que ele vai saber, dado um path, dado uma URL, então por exemplo, barra login, ele vai renderizar algo. Barra A vai renderizar algo. Barra B vai renderizar algo. Tá? Então o route são as nossas rotas do projeto. E aí então, como eu falei, a gente passa um path, aqui eu vou colocar, por exemplo, barra login, que vai ser a primeira rota. E aí a gente passa um componente para ele, que eu vou chamar aqui de login. Vamos importar esse login. Então, import login from pages/login. Então, vamos salvar. Veja que ao salvar, ele deu um erro. Então, cannot read property location of undefined. Por que deu esse erro? Porque esse router, ele espera receber um history como propriedade. Então, aqui, a gente tem que passar pro history uma implementação da History API. Para que a gente não tenha que ficar fazendo a implementação da History API, eu vou vir aqui na pasta src, criar um arquivo history.js e nele a gente vai utilizar aquela biblioteca que a gente instalou, que era a History. Então, import from history. Vamos importar uma função chamada create browser history. Aqui a gente cria um history, que vai ser o retorno da função create browser history, e a gente exporta esse history. Perfeito. Então aqui a gente simplesmente está chamando a função create browser history do pacote history, que ele vai devolver para a gente um history. Esse history vai ser uma implementação do History API do HTML5. E aqui a gente tem que vir e importar ele. Então import history from .history, que é from, e vamos passar o nosso history para o history do router. Vamos aguardar. Agora não renderizou nada, porque esse login não existe. A gente não criou nenhuma tag, nada para ele, a gente não está renderizando nada. Então aqui no login, a gente tem que importar o React, porque a gente vai escrever código JSX. Então const login vai ser igual, por enquanto, um simples H1, que eu vou chamar de login. Aí eu vou fazer o export default de login. Vamos salvar. Vamos recarregar a página. Deixa eu ver no console, deve estar dando algum erro. Não deu erro nenhum porque... tá. Aqui não deu erro nenhum porque a gente está acessando, ó. Deixa eu habilitar o URL, ó. Então veja que aqui a gente está... Deixa eu só fechar isso aqui. Então veja que a gente está caindo na rota, na raiz. Então na raiz seria o barra. Só que a gente aqui no nosso root, a gente não definiu nenhuma rota para o barra. Então vamos vir aqui criar uma rota para o barra. Então barra, eu vou falar que ele vai ser o home. E aí vamos copiar essa linha e vamos trocar para o nosso home.
a gente vai ter que escrever o código do home. Então, import react from react const home, vai ser a mesma coisa login, por enquanto um simples H1 escrito home. E exporta como default esse nosso componente home. Então, veja que ele renderizou. Se a gente tentar acessar agora o barra login, veja que ele também acessou login. Mas se a gente vai editar alguma rota que não existe, por exemplo, 1, 2, 3, veja que ele está acessando a home. Mas por que ele está acessando a home? Porque ele está caindo aqui com barra. Ó. A gente colocou barra ASD 1, 2, 3, algo mais estranho. Só que ele está vendo que tem barra. Então, se ele está vendo que tem barra, ele deu match com esse componente home. Para a gente evitar isso, a gente vem aqui e coloca um exact como parâmetro das rotas. Ó. E eu gosto de pôr em todas. E aí, se a gente tentar acessar agora, veja que ele não mostrou nada. Mas se a gente for para o barra, ele mostrou home, barra login ainda é login, só que se eu colocar login 1, 2, 3, ele não mostrou nada. Porque agora o nosso path ele tem que ser exato. Então, se não for barra login, ele não vai dar match. Se não for barra, apenas a barra, ele não vai dar o match. Diferente de antes, sem o exact, se for barra login 1, 2, 3, ou barra login barra 1, 2, 3, ele vai dar o match, que a gente não queria. Mas agora a gente precisa saber se... Porque ficou branca a tela, a gente não sabe se funcionou, se não funcionou, se deu um erro, se não deu erro, o que aconteceu, a gente não sabe. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou colocar mais uma rota, que vai ser a última. E essa rota, eu vou passar somente um componente para ele, que eu vou chamar de not found. Eu vou importar ele aqui, ó, not found. E vamos abrir o not found e vamos escrever também o código dele, que vai ser igual aos outros. Então, react, vamos criar um componente funcional, not found, que vai renderizar também um H1, not found, e vai exportar essa nossa função como default, export default. Se a gente salvar, veja que ele mostrou agora o not found. Então, quando não dá nenhum match com nenhuma rota, ou seja, se não cai nessa rota, se ele não identifica essa rota, aí ele vai renderizar o not found, que é uma rota que ele não achou, ele não sabe essa rota que a gente colocou. Perfeito. Então, aqui eu vou colocar mais duas rotas. Então, eu vou colocar aqui a barra home, não, já tem, barra login já tem, acho que falta só a public, né? Deixa eu ver. A home tem, login tem, not found tem, exatamente, falta só a public, que vai ser o nosso componente public. Então, vamos importar aqui, public, vamos abrir o public, mesma coisa dos outros, import react from react, vamos criar o nosso componente, nossa função, que é o nosso componente funcional, public, que vai renderizar também um simples H1 escrito public. Vamos exportar como default o public. Vamos fechar o public, fechar o not found, fechar o home e fechar o login. Então, beleza. Agora vamos lá, então. Então, o barra está home, o barra login está login e o barra public está a nossa rota public. Se a gente colocar uma rota que não existe, ele está renderizando o not found porque ele não encontrou essa rota. Perfeito. Só que tem um detalhe. Aqui nesse barra home, a gente quer transformar ele numa rota privada. Ou seja, ele só vai poder acessar o home se ele tiver autenticado, se ele tiver logado. Se ele não tiver logado, quando ele tentar acessar a home, a gente quer mandar ele de volta para o login. Como que a gente pode fazer isso? Para fazer isso, eu vou vir aqui na pasta componentes, vou criar mais um componente que eu vou chamar de private route. E aí aqui a gente vai importar de novo o React. Vamos também ter um componente funcional que vai ser o private route. Vamos lá. Aqui por enquanto eu vou colocar null. Então export default private route. Perfeito. Agora o que a gente quer fazer? A gente vai vir aqui e a rota que a gente quer que seja pública, a gente vai deixar ela pública. Então esse barra vai ser private route. E aí a gente vai vir aqui e importar o nosso private route from.private route. Vamos salvar. Aí aqui no private route, o que a gente quer fazer? A gente vai importar alguns componentes do nosso React Router, que vai ser o route
redirect. Aí aqui o route e o redirect. Beleza, aqui agora eu quero chamar uma função de algum lugar que vai ser sloged from, sei lá, .. utils / auth, algum utilitário de auth. E a gente vai ver o seguinte, então, se sloged, se ele está logado, a gente vai receber nossas propriedades como o primeiro parâmetro da função, e aí eu vou retornar um route com todas as propriedades. Para fazer isso, a gente abre chave e colocar props. E aí deixa eu dar um enter aqui nesse cara e tira esse espaço. Então beleza, então se for true, se ele está logado, renderiza um componente route, repassando todas as propriedades do private route para o route. Se não, renderiza um redirect para onde? Para o /login. Vamos salvar. Veja que ele não conseguiu resolver porque a gente não tem esse utils /auth. Então aqui a gente vai vir aqui na raiz src, new file, a pasta chama utils, a gente quer criar um auth.js. Beleza. Então aqui a gente vai criar uma função que é sloged, que vai retornar true por enquanto, export isLoged. Então beleza. A função retornou true, então a gente pode acessar home. Se essa função retornar false, teoricamente a gente não pode acessar home e a gente tem que mandar para o login. Se a gente salvar, veja que realmente foi isso que aconteceu. Então ele mandou a gente para o login porque ele caiu aqui no false. Ó. Então ele falou, você está logado? A gente está logado? Não, é false. Então ele caiu aqui no false do nosso if ternário e o nosso false vai realizar um componente que é o redirect para onde? Para o /login. Por isso que tem esse toLogin. Só que isso aqui está fixo. Eu não quero ficar deixando isso aqui fixo dessa maneira. Então aqui eu vou criar uma variável que vai ser const storage underline key, que eu vou chamar de vídeo, qual é o nome do projeto? Vídeo rotas privadas em React. Vídeos rotas privadas em React. O retorno disso aqui vai ser um simples local storage.getItem no storage key. Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando o local storage e buscando a chave storage key. Então ele vai pegar o vídeos rotas privadas no React e vai procurar se tem algo no nosso local storage com essa chave. E aí aqui eu coloquei esses dois exclamação, para transformar o retorno desse get key em um booleano. Então se o retorno for undefined, isso aqui vai ser false. Se o retorno não for undefined, isso aqui vai ser true. Então a gente só está pegando um undefined ou não undefined e transformando ele num booleano. Por isso que a gente colocou essas duas exclamações. Então veja que ele acessou o login. Se a gente tentar acessar o / de novo, ele mandou para o login, porque a gente não fez o login. Então agora no nosso login, eu vou vir aqui e vou mexer um pouco nele. Então eu vou dar um enter aqui. Aqui eu vou retornar um fragment do React, porque agora o nosso componente de login vai ter dois componentes, que vai ser o button, que eu vou chamar de sign in. Aqui no on-click do botão, a gente vai fazer um handle sign in. Então isso aqui agora tem que abrir o corpo da iron function e retornar isso daqui. Ó. Vou dar um tab, fecha o corpo da iron function e cria aqui o const handle sign in, que vai ser uma simples função que vai fazer o seguinte, ele vai fazer local storage.set item, a gente vai importar aqui qual que é o nosso item de .utils /auth. Deixa eu só ver se eu estou exportando esse cara, não. Então exporta esse storage key também, para a gente não ficar repetindo toda hora o nome. Então, vamos importar o storage key. Então aqui nesse storage key a gente vai setar como se fosse um token. Então ABC 1, 2, 3. Claro que isso aqui não é um token, mas vamos exemplificar como se fosse o token. E aí depois de logar, a gente quer mandar ele lá para o nosso home. Então a gente vai fazer history.push, é só push, para onde? Para o bar. E temos que importar também o nosso history, from /history. Vamos salvar. Veja que tem um botão na tela.
Se a gente clicar no botão, o que ele tem que fazer? Tem que ir nessa função handle sign in, ele vai pegar o local storage, vai setar um novo item no local storage nessa chave, no nosso storage key. Então, eu simplesmente exportei a storage key lá do útil auth e importei aqui, para que a gente não viesse aqui e tivesse que digitar a mesma string duas vezes. Então, ao menos para reaproveitar o que já tem. E aí ele está simulando um token com esse ABC123. E aí depois manda ele para o login. Então faz o history.push para redirecionar ele via programação para a home. Então vamos testar. Beleza, a gente clicou no botão, ele veio para a home. Se a gente tentar acessar a home direto, ele também veio para a home. Se a gente tentar acessar o login, ele está acessando o login e a nossa rota pública, ele também está acessando a nossa rota pública. Então vamos voltar aqui para o nosso barra home, ele foi. Agora no home, a gente tem que fazer uma coisa bem parecida, só que a gente, em vez de entrar no sistema, a gente vai sair, tá? Então vamos importar lá a nossa chave do ponto barra utils barra auth, aqui é from. Vamos importar aqui o storage key. E aí aqui, na verdade, deixa eu fazer diferente. Vamos fazer diferente, que eu não estou gostando muito desse storage key sendo exportado. Vamos apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte, const login, que vai ser um simples local storage.set item, recebendo nessa storage aqui, passa o token, então vou receber o token aqui como parâmetro. Login, então const logout, que vai ser o logout. Ele vai fazer local storage.remove item do storage key. E aí eu vou exportar as funções. Eu acho que é mais fácil, fica melhor. Logout. Beleza, então aqui no login, vamos trocar isso aqui agora. Vamos trocar isso aqui por login. Então const login, acho que ele vai repetir aqui, né? Então eu vou renomear isso aqui as, não sei, sign in. Deixa eu ver se não tem esse sign in. Não tem. Então, sign in, que a gente vai simular um token aqui, ABC123. Beleza, então o que aconteceu aqui? A gente foi lá no utils auth, agora eu não estou mais exportando aquele storage key. Estou exportando uma função que vai receber um token, e aí vai pegar esse token e vai setar naquele storage key. E aí, como esse login, provavelmente, eu acho que ele não vai dar conflito aqui, eu acho que eu estou viajando, quer ver? Login. Beleza. E aí eu chamei a função login, ela está aqui, e aí eu chamei ela passando o nosso token ABC123. Ops, vamos fechar aqui. Então agora se a gente for lá para o barra login, vamos tentar logar, então veja que deu certo. Ele logou, está funcionando normal, da mesma maneira. Mas agora a gente tem que ir lá na nossa home e implementar o logout. Então, importar a função logout. E aqui, de novo, vou criar um fragment do React, porque a gente vai ter agora, além do H1 home, a gente vai ter o nosso botão. Então, button, que eu vou chamar de logout. Então, no on-click do botão, handle logout, vai ser uma função. Então, agora a gente tem que abrir o corpo da Iron Function e retornar esse JSX. Fecha o corpo da Iron Function, vamos criar a função handle logout, que vai ser muito parecida. Ele vai fazer o logout, e aí ele vai fazer o history.push para barra login, porque quando a gente sair da aplicação, a gente tem que ir lá para o login, caso ele queira acessar de novo. Então vamos trocar esse aqui, e vamos importar aqui, import history from .history. E aí deixa eu dar um espacinho aqui, beleza. Então o home agora tem o logout. Se a gente clicar no logout, ele foi para o login, clicou no login, vai para home, então veja que ele está funcionando. Só que tem um detalhe, se a gente tentar acessar agora a nossa home, ele não deixa e manda para o login. A rota pública, ele está deixando acessar tanto se não tiver logado, quanto se tiver logado. Tá? Então vamos fazer o teste, vamos logar, tentar acessar a nossa public. Ele acessou, porque a rota é pública, né? A gente não definiu nada para ela. Cara, todo mundo pode acessar, ela é pública. Só que agora, como a gente está logado, se eu vier aqui no barra login,
Seria interessante ele ter um pouco de inteligência também. Ou seja, ele vê, você está logado, então em vez de você acessar o login, como você já está logado, eu vou te mandar para home. Seria basicamente o contrário do que a gente fez com a rota privada. A rota privada vê se a gente não está logado, ela manda para o login. Agora o que a gente quer fazer é o contrário. Se a gente estiver logado, a gente quer mandar ele para a home. Então, para isso, eu vou vir aqui no nosso na nossa pasta componentes, vou criar um componente chamado public route. E aqui dentro a gente vai fazer toda a lógica. Então, import react from react. Vamos importar o nosso route do router e vou importar também o redirect para fazer o redirecionamento from react router. Vamos criar o nosso componente public route, que vai receber umas propriedades, e aqui ele vai renderizar alguma coisa, dada uma condição. Então vamos importar lá o nosso isLogged from .utils/auth export default public route. Beleza, perfeito. Agora, aqui que a gente quer fazer? Então, isLogged. Se ele tiver logado, a gente quer mandar ele de volta para a nossa home. Então, redirect to barra, que é a nossa rota o path do componente home, da rota home, é a barra. Se não, renderiza uma rota que vai ser ... props. Vamos salvar. E aí vamos tentar acessar lá o nosso barra. Ele foi acessar o barra login. Ele não mandou. Por que ele mandou? Porque a gente não fez o uso desse componente. Então aqui no barra login, ó, da mesma maneira que a gente tem o private, a gente vai ter o public. E aí troca aqui para o public. Vamos salvar. Então veja que agora, aqui é public route. Então, veja que ele mandou para home, ó. Então, a gente está na home. Se a gente tentar acessar o login, ele não deixou. Ele mandou para home. Se a gente tentar acessar a rota pública, ele deixou. Se a gente digitar uma rota que não existe, ele vai dar o not found. Se a gente acessar a home, como a gente está logado, ele vai deixar. Se a gente fizer o logout, ele foi para o login. E aí, no login, se a gente tentar acessar a home, ele não deixou. Se a gente acessar a pública, ele deixou. E se a gente digitar uma rota que não existe, ele também mostrou o nosso not found. Então, com isso a gente conseguiu implementar tanto uma rota privada quanto uma rota pública. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente fez uma implementação básica de dois componentes bem legais, que é o Public Route, que vai ser para renderizar apenas rotas públicas, e o Private Route, para renderizar apenas as rotas privadas. Então qual que é a ideia? Se a gente estiver logado, ele não vai redirecionar para o login. Então, quando a gente acessou a aplicação, foi lá, digitou o nosso usuário e senha, logou, se a gente tentar acessar o barra login, a ideia é que ele não deixe, a ideia é que ele volta a gente lá para a página inicial do nosso projeto. Pode ser um barra home, um barra dashboard ou qualquer coisa. Mas a ideia é que ele vai redirecionar a gente para o nosso barra home, para a rota home do projeto após estar autenticado. E a ideia do Private Route é exatamente ao contrário. A gente vai definir todas as rotas privadas do nosso projeto, que elas só serão acessíveis após o usuário estar autenticado. Então, se eu não fui lá e coloquei meu usuário, minha senha, ou me autentiquei de alguma maneira no nosso sistema, e eu tentar acessar uma rota privada, ou seja, se a gente tentar acessar um barra home, um barra dashboard, ou qualquer que seja uma rotas privadas, a ideia é, ele vai verificar, beleza, você está autenticado? Não, eu não estou autenticado. Então, manda para a tela de login para que o usuário possa, sim, de fato, realizar a autenticação. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, dá seu like, se inscreve no canal. Eu te vejo na próxima. Até mais!